Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, né? Estamos agora na aula de número 5, tema oxiácidos, parte 2. A gente vai entrar agora na parte de aprofundamento. Eu queria conversar com vocês, iniciando nossa aula, neste exato momento, onde a gente vai trabalhar oxiácidos, tá? Oxiácidos com fósforo, certo? Com o elemento químico fósforo. Então prestem bem atenção que aqui tem um caso muito bacana para a gente poder começar a estudar, que são os ácidos orto, meta e pirofosfórico. Antes da gente falar desses caras, vamos colocar a fórmula desse cara aqui, ó, H3PO4, certo? Vou dar o nome do rapaz. O NOx aqui é mais 1, o NOx aqui é menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8, com mais 3 aqui tem que ser mais 5. Qual é o estado de oxidação do elemento central? Mais 5. Então, como é que fica o nome desse cara? Ácido, prefixo para o fósforo, fósforo, terminação ico. O nome do cara, ácido fosfórico. Perfeito? Se eu desenhar a estrutura molecular ou a estrutura eletrônica desse cara, a gente vai ter a seguinte estrutura química. Ó. Prestem bem atenção, tá? Para vocês entenderem bem. Tá aqui a estrutura química do rapaz. Ó. Perfeito? Então vamos lá. Para ver se vocês conseguem entender. Muito bem. Olha só, o ácido fosfórico, ele é considerado, né, um ácido com o maior grau de hidratação. Então, devido a ter o maior grau de hidratação, ele recebe o prefixo orto na sua nomenclatura. Tudo bem? Então, quando você for dar o nome desse cara, ele também pode ser chamado de ácido, vou dar aqui a corzinha para ficar legal, né? Ortofosfórico. Perfeito, gente? Ácido ortofosfórico. Aí vamos lá. O que é que acontece? Você acabou de calcular o estado de oxidação desse cara lá em cima. Ó. Quanto é que é o NOx do elemento central do fósforo aqui em cima? Mais 5, né? Aí preste atenção agora para vocês entenderem. Eu tenho aqui o ácido ortofosfórico e eu vou remover dele uma molécula de água dentro da própria estrutura. Nós vamos provocar uma desidratação intramolecular, ou seja, dentro da própria molécula. Aí qual é a fórmula que a gente fica? Você tem 3 hidrogênios, tira 2, sobra 1, você deixa o fósforo. Você tem 4 oxigênios, tira 1, fica 3. Olha aí, ó. Nós ficamos com essa fórmula HPO3, não foi? Agora vem a parte legal. Calcula o NOx do elemento central aí, para você ver, ó. Aqui é mais 1, aqui é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6 com mais 1, mais 5. Viu, professor Emanuel? O NOx ficou mais 5? Ficou. Tá? Ficou mais 5. Então o nome dele não seria ácido fosfórico também? Não. Por que o nome dele não é ácido fosfórico? Vamos lá, preste atenção. Vamos olhar para a estrutura do ácido fosfórico que nós acabamos de desenhar.
certo? Nós acabamos de desenhar aqui, ó, a estrutura do ácido fosfórico. O que é que acontece com esse cara, né? Com o ácido fosfórico? Ele sofre uma desidratação intramolecular. O que é que significa? Que ele vai perder uma molécula de água dentro da estrutura. Então, ele vai perder uma molécula de água. Então, vamos tirar essa molécula de água aqui, ó. Certo? Para a gente tirar essa molécula de água, você precisa de um hidrogênio e outro hidrogênio e um oxigênio. Até aqui tudo bem? Então, o que foi que aconteceu? Você vai formar este ácido aqui, ó. Nós acabamos de remover uma molécula de água, então você vai formar esse cara aqui, ó. Esse cidadãozinho de bem aqui, ó. Perfeito? Então fica esse carinha aqui. Tudo bem? Deixa eu botar aqui os oxigênios. Se você quiser fazer uma ligação aqui para zerar a carga formal, você pode fazer. Então, o que é esse cara aqui? Esse cara é o HPO3. Perceba que ele, acompanhe aqui o raciocínio, ó. Ele surgiu a partir de um ácido orto, né, pela retirada de uma molécula de água. Então, ele vai receber o prefixo na sua nomenclatura meta. Então, significa dizer que ele foi originado a partir de um ácido orto pela desidratação intramolecular. Então, o nome desse carinha agora vai ficar ácido. Você coloca meta e escreve agora fosfórico. Tá? Porque o estado de oxidação desse cara é exatamente quem? Mais 5. Tudo bem, gente? Ficou entendido para todos? E o próximo caso, ele é bem simples de você entender. Então, por favor, acompanhe aqui, ó. Nós temos aqui 2 moléculas de ácido fosfórico, né? 2 moléculas de ácido fosfórico. Perfeito? Então, isso daqui, 2 moléculas de ácido fosfórico, é como se eu pegasse um ácido desse e multiplicasse por 2. Qual é a fórmula das 2 moléculas juntas? H6P2O8. O que é que vai ter aqui, ó? Aqui nós vamos ter uma desidratação entre 2 moléculas, que é diferente da primeira desidratação. Essa desidratação aqui, ela é intermolecular. Inter quer dizer entre. E essa desidratação aqui, ela é intramolecular, quer dizer dentro da mesma molécula. Então, se eu remover uma moléculazinha de água daqui, ó, qual é a fórmula do oxiácido que a gente vai ter, né? Nós vamos ficar com a fórmula H4P2O7. Agora vem o legal. Olha aí, ó. Mais 1, menos 2, e o NOx do elemento central? Mais 5. Veja, professor Emanuel, mas não seria o nome ácido fosfórico, não? Não. Não seria o nome ácido metafosfórico, não? Também não. Porque a desidratação agora foi intermolecular, entre 2 moléculas. Aí você vai colocar a palavra ácido e o prefixo que esse cara recebe é piro. Tá? Então, como é que vai ficar a nomenclatura deste cara? Então, você vai colocar ácido piro. Aí, como ele tem estado de oxidação mais 5, fosfórico. Fosfórico.
Perfeito? Aí você pode me perguntar assim, e aí, professor, como é que fica a estrutura desse cara? Fica assim, ó. Você tem aqui um ácido fosfórico, vou colocar bem aqui, certo? E outro ácido fosfórico, vou colocar a estrutura desse cara aqui, ó, certo? Para vocês entenderem o que foi que aconteceu, deixa eu mudar aqui a cor, ó, houve uma desidratação entre as duas moléculas, ó. Perfeito? Então, há uma perda de uma molécula de água entre essas duas moléculas de ácido. Aí o novo ácido que vai se formar, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Olha só que bonito, gente, ó. Estrutura do cara é essa daqui, ó. Perfeito? Nós vamos ter um oxigênio aqui entre os dois fósforos. E essa é a estrutura química do ácido pirofosfórico. Então, essa daqui é a primeira particularidade que vocês precisam saber. O ácido fosfórico, ele pode sofrer desidratação intramolecular e formar o ácido metafosfórico. Ou ele pode sofrer desidratação intermolecular e formar o ácido pirofosfórico. Então, é a nossa primeira aula de aprofundamento, gente. Forte abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.